Eu sei que agora, nesse exato momento, está acontecendo o julgamento do Bolsonaro, algo que a gente não pode nem chamar de julgamento, é uma execução do judiciário. Mas o que eu vou te mostrar agora é o assunto mais falado hoje no mundo. Tem duas coisas que estão dominando o debate no mundo hoje. O julgamento do Brasil não é tão relevante assim no espectro mundial. Essas duas coisas são a revolta em Nepal, a população se rebelando contra um governo comunista e contra uma Suprema Corte ativista que censurou as redes sociais daquele país e fez com que a população fosse para as ruas e basicamente botaram fogo no parlamento. Eles não aceitaram essa censura por parte da Suprema Corte e dos partidos e dos comunistas, né? O outro ponto que está sendo falado hoje, isso é o tempo inteiro nas redes sociais fora do Brasil, é o que aconteceu com essa menina aqui, ó, Iriana Zarutska, de 23 anos, da Ucrânia, que estava morando nos Estados Unidos, North Carolina, na cidade de Charlotte. O que aconteceu com ela foi uma das coisas mais terríveis, mais horríveis que já se foi registrada por consequência desse ativismo que nós vivemos hoje. Então eu te peço um pouco de paciência, porque aqui você vai entender não só o que está acontecendo no Brasil, mas uma tendência mundial do que leva, ou quais são as consequências de quando o judiciário de qualquer nação é sequestrado por uma ideologia. Essa aqui é uma modelo que estava pegando um trem. Você deve ter visto partes do vídeo, né? Acho que não tem como você ter internet e não ter visto alguns trechos. Eu vou esmiuçar para você entender o que aconteceu. Essa é uma modelo da Ucrânia, morando nos Estados Unidos, de 23 anos. Uma menina normal, como qualquer uma da sua idade, inclusive até meio militante. E uma das coisas que ela militava é pelo movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. E essa imagem, eu acredito que você viu ela em algum lugar por aí já. Ela sentou nessa poltrona aqui, num trem, e esse cidadão aqui logo atrás, sem explicação nenhuma, sem nenhuma motivação, tira do seu bolso um canivete e enfia um canivete nela. Ela morre pouco depois por hemorragia. E ela era uma militante, como é normal dos adolescentes doutrinados hoje em dia por conta das faculdades e do sistema educacional. Ela era uma militante do Black Lives Matter, certo? Então tá aqui ela, esse aqui é o quarto dela, e aqui um cartaz defendendo o Black Lives Matter. Bom, ela foi assassinada sem motivo algum por esse cidadão aqui. Tá, e por que isso é relevante? O que isso tem a ver com o judiciário no mundo inteiro? É aqui que a gente vai entrar na parte perigosa. Este cidadão que tirou a vida dela sem motivo nenhum, de forma cruel e demoníaca, já havia sido preso 15 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele já havia sido preso 15 vezes por violência, furto, droga, por ter atacado a sobrinha dele, acho que a sobrinha dele. 15 vezes ele foi preso e foi liberado. Liberado. 15 vezes. Eu quero que você preste atenção nesse número. 15 vezes ele foi liberado. E por que ele foi liberado? Uma pessoa que teve a capacidade de tirar a vida de uma menina de 23 anos. Aqui, logo depois que ele enfiou o canivete, essa é a cara da menina em total desespero, sem entender o que havia acontecido. Eu não posso mostrar o vídeo, eu tenho o vídeo aqui, mas eu não posso mostrar. Mas ela, depois desse golpe em cima dela, ninguém a ajudou. E eu vou te explicar por que ninguém foi lá ajudar ou tentar segurar esse homem. Porque isso poderia ser considerado como racismo, e a pessoa que assim o fizesse seria presa. Essa é a consequência das teses do racismo estrutural e da dívida histórica, e de que as minorias podem fazer o que elas quiserem porque elas estão blindadas pela ideologia esquerdista. Mas vamos continuar. Vamos lá. Essa aqui é a juíza que soltou esse cara. Um cara que deveria estar presa. Esta juíza é onde eu preciso pausar para te explicar. Ela é um resultado de décadas de um processo de sequestro do sistema educacional e das faculdades no mundo inteiro, principalmente nas áreas de humanas, no caso, direito. É por isso que hoje nós temos tantos advogados, juízes e promotores que defendem ideologias demoníacas, perversas, e acreditando que fazem isso pelo bem da sociedade, por justiça social, que são moralmente superiores. Então, ao se colocarem como moralmente superiores, qualquer decisão que eles tomam, qualquer
posicionamento diante de qualquer julgamento, eles acreditam que é válido, porque é para o bem comum, porque é para desfazer maldades ou desfazer injustiças. Então essa juíza, ela soltou, ela liberou um cara que já deveria ter sido preso, pegado prisão perpétua, e o resultado dela ter soltado esse cara foi que uma menina de 23 anos perdeu sua vida simplesmente por estar caminhando na cidade onde ela morava. Esta é a doença que o mundo enfrenta hoje. O mundo enfrenta hoje essa semente autoritária por parte do judiciário, não só no Brasil. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso aconteceu no Nepal, o povo do Nepal reagiu. Isso acontece na Inglaterra, acontece na Austrália. É o que Maduro fez com a Suprema Corte dele. Hoje, o maior perigo para a nossa democracia do mundo são posições de autoridade ocupadas por pessoas ideologicamente sequestradas e doutrinadas nas faculdades. Esta é a grande... Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse cara, depois que ele tirou a vida dessa menina, o áudio do trem capturou ele andando por aí falando: eu peguei aquela menina branca. Ele fala essa frase: eu peguei aquela menina branca. Aqui ele chega... É porque o áudio está pegando, né? Ele fala: eu peguei aquela menina branca. Aqui ele indo, ó, escorrendo sangue completamente. Bom, por que eu estou gravando esse vídeo falando esse assunto? O grande risco que o mundo livre vive hoje está no fato de que pessoas que ocupam posições de autoridade no judiciário que deveriam garantir certas liberdades, direitos constitucionais, ignoram isso para enfiar goela abaixo da população, pessoas que não foram eleitas, a sua visão de mundo. As faculdades de direito hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, se transformaram em laboratórios de doutrinação ideológica. E a maioria dessas pessoas que saem dessas faculdades, elas passam ali anos sendo mentalmente deformadas a ter uma visão de mundo que não condiz com a realidade. Elas não saem de lá para defender a lei, elas saem de lá para ser a lei. Elas se personificam como lei. O Alexandre de Moraes é um caso extremo, mas como ele, tem vários outros no mundo. De onde você acha que surgiu pessoas como Barroso, Flávio Dino, Carmen Lúcia, e todos esses, Zanin, e todos esses que acham que eles são a lei? E que a visão de mundo deles deve ser empregada. E qualquer representante democraticamente eleito que discorde da visão de mundo deles é um autoritário. Eles inverteram completamente, ou seja, eles são a democracia. Então essa mulher, essa juíza, que soltou esse homem várias vezes, da última vez inclusive, ele soltou o homem porque ele escreveu uma carta para ela falando que ele não ia repetir o crime. Essa mulher, ela acha que está fazendo um bem para a humanidade. Agora vem a pior parte. Agora eu quero mostrar uma coisa da imprensa. Essa daqui é triste. O que eu vou mostrar para vocês é a CNN. Abri aqui, ó. Really, over the weekend, Elon Musk, Charlie Kirk, other Trump... O que eu vou mostrar para vocês é a imprensa defendendo que é um absurdo que o Donald Trump esteja usando o assassinato dessa menina. Isso aqui é CNN, gente. É um absurdo que o Donald Trump esteja usando o assassinato dessa menina para reforçar a lei e prender bandido. Symbol of big city crime. We heard President Trump asked about it yesterday when he was heading home from New York City. He didn't seem to know much about it. He said he would get briefed, and then today Trump did know all about it. That's exactly what has happened here. This story has trickled up from local news to social media. Aligned figures into attention, and it's being used, as you said, Brianna, as a political symbol. Trump está usando isso como símbolo político. With MAGA media calling for more forceful punishments. O movimento da MAGA, que é o Make America Great Again, usando isso como uma coisa para reforçar a punição. And more incarceration. E mais encarceramento. I have to say, some of the replies to Musk, some of the comments around this story are baldly racist. Eu preciso te falar, o que está acontecendo é extremamente racista. Stoking fear of African Americans. Enfiando medo em afro-americanos. Because this man attacked a white woman. Porque esse homem atacou uma mulher branca. Agora é o seguinte, o homem já está virando vítima, de acordo com a imprensa, porque só está tendo essa revolta toda porque era uma mulher branca.
Agora eu te pergunto, se fosse um homem branco fazendo isso com uma mulher negra, o mundo estaria acabando. Nós estamos vivendo um momento sombrio da humanidade, mas muito sombrio. Protejam seus filhos da doutrinação. Seus filhos adolescentes que estão na faculdade, conviva com eles e os proteja desse sequestro ideológico. O grande perigo da humanidade hoje não é mais o crime organizado. Na verdade, o crime organizado só chegou a esse patamar que está hoje por causa do judiciário ideologicamente sequestrado que protege o crime organizado porque acha que o crime organizado são uma espécie de justiceiros sociais. E aqueles que combatem o crime organizado, a polícia, por exemplo, são autoritários, são nazistas. Isso tem tudo a ver com o julgamento do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está sendo julgado por um grupo de pessoas exatamente com essa visão. Bolsonaro está sendo, nesse momento, julgado por um grupo de pessoas que tem exatamente a visão dessa mulher. E de vários outros milhares de juízes do mundo que soltam bandidos, porque acham que estão fazendo justiça social, e prendem pessoas inocentes que verbalizam a sua indignação com essa ação deles de soltar bandido. Então, vou encerrar por aqui, o vídeo está muito longo, mas essa é a visão do que eu tenho hoje. O que está acontecendo hoje no mundo, o julgamento do Bolsonaro, Nepal, o assassinato dessa mulher, querendo ou não, estão todos intrinsecamente ligados ao sequestro ideológico do judiciário mundial através de faculdades de direito, onde não existem professores, mas doutrinadores que acham que a função do juiz ou de um estudante de direito é fazer justiça social e não defender a lei. Fazendo apenas o meu dever de divulgar a verdade, eu vou apresentar para vocês agora um trecho da coletiva de imprensa no qual o senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair Messias Bolsonaro, apresenta provas irrefutáveis de que esse julgamento deveria ter sido anulado há muito tempo. E de que o julgador, que também é vítima, que também é o investigador, que também é o promotor, que também é testemunha, deveria estar atrás das grades. A Vaza Toga está tomando proporções absurdas. E eu volto a dizer, nós precisamos tornar prioridade a CPMI da Vaza Toga. Nós já temos até agora 157 assinaturas, a gente precisa de 198. Estamos quase lá, faltam 41 assinaturas. Bom, esse trecho eu vou só deixar passar e eu quero que você assista. Vamos lá. Fala com tanto ódio. Parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada, e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento
fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. Esta parte é a parte mais escandalosa que deveria hoje tomar todo o noticiário brasileiro. Não é um documento que o Tagliaferro ofereceu. O Tagliaferro fez uma denúncia e apresentou provas. O jornalista foi no site do STF, baixou o arquivo, analisou os metadados desse arquivo e viu lá que aquele arquivo havia sido gerado dias após a operação policial, que fez busca e apreensão e bloqueio de contas dos maiores empresários do Brasil por conta de um joinha e uma frase, que eu volto a repetir, a frase era a seguinte: entre Lula e um golpe, eu prefiro um golpe. Depois eu posso falar, entre Lula e perder o meu braço, eu prefiro perder um braço, tá? Mas essa frase acarretou na busca e apreensão. Só que o Alexandre de Moraes, como ele sabe que ele está numa situação que ele jamais vai precisar responder a nada do que ele faz e tem o apoio da imprensa do lado dele, principalmente da Rede Globo, ele se sentiu empoderado de fazer uma busca e apreensão, de acordo com as provas. E depois, quando foi cobrado de uma justificativa, mandou fabricar um relatório para justificar uma busca e apreensão retroativamente. Quantas outras pessoas no Brasil sofreram a mesma coisa? Quantas outras buscas e apreensões foram pelo mesmo procedimento? Aqui em casa, eu sofri busca e apreensão. Será que foi a mesma coisa? Será que só depois foi feito um relatório? Uma pessoa que é pega numa situação como essa, não importa qual a posição de autoridade que ela ocupe, ela deveria ser sumariamente retirada do cargo. Sumariamente. Imagine, qualquer juiz no Brasil que é pego fazendo isso, imediatamente ele é suspenso. Imediatamente. Mas no caso do Alexandre de Moraes, ele é ovacionado pela imprensa e pela esquerda brasileira. Parabéns por agir de forma ilegal, ditatorial, para perseguir aquelas pessoas que nós não gostamos. Isto sim é democracia. E essa pessoa hoje está julgando para condenar o maior líder político que o Brasil já viu. Condenar porque houve sim indignação que foi se avolumando no Brasil devido a ações como essa. Essa busca e apreensão na casa desses empresários, que agora se mostrou uma busca e apreensão ilegal. Eu só queria divulgar a fala do Flávio, porque eu achei ela muito pertinente. Um abraço.